Gênesis capítulo 37, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu quero falar sobre, irmãos, o segredo da superação. Superação. Nós temos lutas, dificuldades que são inerentes à nossa vida, à nossa caminhada, mas eu quero trazer ênfase aqui a um especial detalhe na nossa vida, e para isso eu quero usar o contexto, o enredo da história de José. E a gente encontra muito disso no capítulo 37. Vamos ler do verso 1 em diante, Gênesis 37, 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai, a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, agora, e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e, tomando, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo de mirra, que levaram para o Egito. Então, disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito.
Tendo Rube voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam de sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isso. Vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura? E, de fato, o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da... Oremos. Senhor Deus, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Dá-nos entendimento, Senhor, do caminho, do êxito, da vitória, da preservação, da superação, em minhas lutas que tantos outros têm sucumbido, naufragado, asfixiado a própria alma, meu Deus, nas lutas, decepções da vida, nas calamidades, Senhor, da nossa história. Me ajuda, nos ajude, Senhor, a entendermos como caminhamos, Senhor. Como caminhamos, como trilhamos, Senhor, essa vida cheia de tribulações e dificuldades. Ah, Senhor, eu peço em nome de Jesus, me ajuda a ser um entregador de recado. E que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a falar, é a minha, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Por favor, tome seu assento. Todos temos, irmãos, o desejo de superarmos as nossas lutas e tribulações. Eu já compartilhei com os irmãos que quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu comecei a estudar a teologia, os professores diziam assim, que a doença do século vindouro, que a doença do século 21, isso era dito no século 20, o século 21 seria a depressão, a angústia, a ansiedade. Seria uma doença corriqueira, seria uma doença que em todos os lares, muitos dentro de uma própria casa, seriam acometidos. Eu jovem ainda não me dava conta disso, naquelas décadas, diziam, como é que pode? A gente não via isso. Nós não víamos tanta gente deprimida, angustiada, síndrome do pânico. A gente começou a aprender essas coisas. Crianças assim também. O adoecimento mental, psicológico e espiritual, eles são mais presentes do que nós gostaríamos de admitir. E esses males, nós não estamos isentos ou fora do alcance deles. Eu e você também precisamos atentar para essa realidade. E hoje vos trago um clássico, uma história, irmãos, conhecidíssima de mim e de ti, de todos nós, a história de José. E olhando para a história de José, nós entendemos que todos temos a oportunidade para vencermos os traumas de família. Todos temos a oportunidade de vivenciarmos. José tem muito a compartilhar conosco a respeito disso. Ele tem muito a nos ensinar sobre isso. Perceba que ele é o 11º filho de Jacó. José, meus irmãos, de todos os seus irmãos, de mulher diferente, em meio a muitos ciúmes, José, desde menino, começa a se destacar em meio aos seus. E ele é para nós, né, além de ser um tipo, né, de Cristo na tipologia, ele é para nós também um modelo de superação. Agora, por que José conseguiu superar? Quais são os planos de Deus para a vida dele? É o que eu quero dividir com os irmãos. Nós vemos que, nessa história, como lemos aqui, um dia seu pai o envia ao campo, e ele vai ao campo para prestar serviço ao seu pai, levando, quem sabe, um lanche aos seus irmãos, querendo de lá trazer notícias para o seu pai também. Os irmãos, quando o enxergam de longe, entre si comentam, olha lá o sonhador, olha lá o tal sonhador. E ele já estigmatizado pelo fato de ter externado 2 sonhos que tivera, comprometendo, né, o futuro e comprometendo a hierarquia, que naquele tempo, muito mais do que em outros tempos, era extremamente patriarcal, e ele compartilha esses 2 sonhos, e que futuramente iria, assim,
inverter, né, as hierarquias, e ele, o menor dos menores, o queridinho do papai, seria o líder, e todos prestariam a ele obediência e bateriam continência para ele. O texto vai dizer que ele é pego pelos seus irmãos e ele é lançado num poço sem água, seco, e ali fica. Ele chora amargamente para que dali saia, e quando passa uma caravana de ismaelitas, ele é vendido para os midianitas, e quando vendido, ele é protegido por um dos seus irmãos, dizendo, não vamos matá-lo, joga ele nesse buraco, e quando passa aquela caravana, e esse irmão não está presente, eles alçam ele daquele poço, vendem ele, e ele é vendido como um animal, fizeram o negócio dele, ele foi objeto de negociação. Ele chega no mercado, e ele é vendido em praça pública, comprado por um homem chamado Potifar. Ao chegar na casa de Potifar, ele lá cresce e ganha ascensão, proeminência, projeção, como um bom administrador, e passa a lidar com as coisas de Potifar, mas a Bíblia vai dizer que ele era bonito de rosto e de corpo, ele era um homem belo, atraente, e ele é desejado pela mulher de Potifar. Quando desejado pela mulher de Potifar, ela o agarra e quer que ele lhe preste serviços na cama também, não somente a Potifar, seu marido. Ele se nega completamente, dizendo que jamais faria isso contra o seu próprio Deus. Ela trama, né, um esquema que inverte como se fosse ele, né, o ativo, como se fosse ele que tentou agarrá-la. Ele então acaba preso. E quando preso, ele na prisão também ganha proeminência, e ali ele tem dois companheiros, um padeiro e um copeiro. Né, o padeiro vem a falecer, o copeiro permanece vivo, e ele decifra sonho dos dois, interpreta sonho de ambos, e pede que um deles se lembrem dele. De fato, aquilo acontece, um morre, o outro volta para o castelo, né, do faraó, e depois de muito tempo, esse se lembra de José, e quando ele se lembra de José, ele faz menção para que fosse trazido, ele corta o cabelo, se barbeia, e aí se apresenta a Faraó, quando lá ele interpreta os sonhos de Faraó, onde nenhum dos magos e adivinhadores o fizeram, ele então faz isso. E aí, irmãos, a fome se estabelece, pois o sonho que ele havia interpretado fora das vacas gordas e depois das vacas magras, das espigas mirradas e das espigas, né, cheias. Ele interpreta aquele sonho e o faraó olha para ele e diz assim, em quem há, olha o que o faraó diz, em quem há o Espírito de Deus como nesse homem? Não tem outro no meu reino senão você que deva administrar então todos esses 14 anos. Ele então é empossado, recebe o anel, né, que lhe dá plena autoridade em Faraó, sobre todo o Egito. E os povos, então, irmãos, por causa de não terem se precavido nos 7 anos de muita abundância, esses povos gastam normalmente, e quando chegam os 7 anos de escassez, eles não têm o que comer. E começa, então, a fome a matar muita gente. Provavelmente acometeu-lhes uma seca, onde ninguém tinha o que comer. José, dotado de um dom de administração, ele constrói celeiros e armazena o suficiente para alimentar o mundo. E todos vão ao Egito para comprar pelas mãos de José o que comer para a sua sobrevivência e subsistência. Dentre esses que foram até José, também os seus irmãos, e seu pai ainda vivo, né, os filhos de Jacó, vão até o Egito. E quando chegam no Egito, quem encontram lá? Eles encontram José. E José os trata com bondade, com longanimidade, com paciência e com perdão. Meus irmãos, qualquer pessoa que passasse pelo que José passou, carregaria marcas profundíssimas, cicatrizes feíssimas na sua alma e no seu coração também. Qualquer pessoa que passasse pelo que José passou, seria marcado por condicionamentos históricos profundíssimos na sua alma. Traumas, acredito eu, que nem o psicólogo ou terapia ou nenhum tratamento medicamentoso curaria disso. Pois ele foi rechaçado pelos seus irmãos, ele foi maltratado demais. A família de José deixou para ele uma herança negativíssima que poderia tê-lo aleijado. Na verdade,
né, no seu comportamento, nas suas relações e na questão da confiança para com o próximo, ele certamente poderia ter ficado completamente aleijado, mas não foi isso que aconteceu. E ele, José, irmãos, ele está saudável. Repete comigo, José está saudável. Mas como é que pode alguém passar por tudo que passou e ser um homem saudável? Nós temos, irmãos, como seres humanos, na igreja, na família, muita gente que passou por muita coisa e por causa dessas muitas coisas que passaram, não são pessoas saudáveis. Carregam as suas cicatrizes, seus aleijões, carregam suas feridas e continuam ferindo outras pessoas porque foram feridos. Carregam seus medos porque foram criados num ambiente onde lhes alimentou a fobia. Carregam, meus irmãos, a sua violência no trato dos seus problemas porque foram violentados, não no sentido violentados sexualmente, mas foram agredidos constantemente e agora só vivem a agredir também. Alguns de nós, meus irmãos, carregamos coisas do tipo, mas existe um caminho para essa superação. Existem caminhos. A família de José era uma família como a nossa família, com as suas esquisitices, com as suas deficiências. Não existe família perfeita e não existe família que não tenha sido adoecida pelo pecado. Eu queria destacar, pelo menos nessa manhã, duas características da família de José, e talvez você se encontre aqui também. Primeiro, eles mentiam quando eram pressionados. A mentira fazia parte da família de José. Seu bisavô, Abraão e Sara, ela muito bonita, muito formosa, chegando no Egito, Deus quando disse para ele povoar o mundo, ele em vez de ir para o mundo, ele foi para o Egito. E quando no Egito, era costume dos faraós ver uma mulher, e quando ele se afeiçoava daquela mulher, tomava para si. Principalmente quando aquela mulher ela não era casada. Ou se ela é casada, matava-se o marido. Então ele chega lá, em vez de dizer que é casado, ele diz ele diz para Faraó que aquela era a irmã dele. Na verdade, era uma meia mentira, porque de fato, Sara era meia irmã de Abraão. Mas ele mente lá para salvar a própria vida, e Faraó, de fato, cobiça a sua mulher, e ele mente, trazendo assim muitos problemas, e ele faz com que Sara também minta. A mentira, quando pressionados a ter prejuízo, quando a vida era pressionada, a família de José era uma família mentirosa, eles mentiam. Não somente seu bisavô, mas o seu avô também, Isaac e Rebeca, repetem a mesmíssima coisa que Abraão fizera. Agora lá, para o lado dos filisteus, com Abimeleque, que ele olha para Rebeca, que também era uma mulher formosa, de rosto e de corpo, e ela é desejada. Mas alguém de determinada sacada, em alguma perspectiva, olha e vê Isaac acariciando, colocando o nariz no pescoço de Sara, de Rebeca. E quando ele olha isso, ele diz, bom, eles não são irmão não se beija assim, senão que está esquisito. Mas aí é descoberto que não eram irmãos coisa nenhuma, eles eram marido e mulher. Abimeleque se ressente completamente, Deus o amaldiçoaria se ele prosseguisse nesse intento. E quando isso acontece, Isaac manda ela mentir, e ela assim também mente, e ambos são mentirosos. Se não bastasse, o seu pai, o seu bisavô, o seu avô, e agora o seu pai Jacó. Jacó é o seu pai, ele mente para o seu irmão, Jacó mente para o seu pai Isaac, e Jacó mente para o seu povo, para o seu sogro Labão. Eles são mentirosos quando pressionados. Ele, em busca do direito de primogenitura, ele engana o seu irmão, ele mente para o seu pai, isso em acordo com a sua esposa, né? Em acordo com um dos seus filhos, ele faz isso. Meus irmãos, e agora, o bisavô, Abraão, o avô, e agora o seu pai também, Jacó, e agora os filhos de Jacó, os irmãos de José também. Essa mentira que começou Abraão, agora Isaac e depois Jacó, agora entra para a família, e todos mentem para o pai durante muitos anos, dizendo que José, o seu filho, fora atacado por um animal, e só sobrou aquela túnica talar de mangas compridas, coloridas, feita pelo seu pai para honrar indevidamente o seu filho mais novo. Aquilo deveria ser um presente dado ao primogênito. E ele então recebe isso, meus irmãos, essa mentira é assim estabelecida por muitos anos. Eu não sei quais são os pecados dos seus pais que nos visitam hoje, mas ainda há pecados geracionais, pecados dos pais que visitam os filhos, sejam comportamentais, sejam habituais, sejam eles quais forem, mas esses erros
vão aprisionando e trazendo um autocondicionamento. E ninguém tem como fugir disso. De fato, em algumas coisas a gente precisa dar razão a Freud, que vai dizer, né, desse autocondicionamento que é criado, né, no embrião da família. E aí nós trazemos isso, você traz isso também, todos nós trazemos isso. Se não bastasse essa inclinação para a mentira, esse pecado que vai visitando geração em geração, e isso vai levando, né, um passando para o outro, também eles possuíam um espírito de favoritismo. O favoritismo, meus irmãos, ele é a falência das relações familiares, e ele traz uma disfunção enorme. Famílias se tornam disfuncionais quando existe favoritismo. É a mãe que tem predileção por filho A, é o pai que tem predileção por filho B. Né? Ou não tem o pai, mas é só a mãe, mas a mãe tem predileção por o B. Abraão não soube ser pai para Ismael. Quando Sara fica grávida e vem Isaac, o outro é radicalmente ignorado, preterido e expulso. Nós sabemos que por trás disso há um plano divino, há uma projeção divina, eu sei disso, mas que houve essa mácula da parte de Abraão, sim, houve sim. Isaac, por outro lado, agora o filho de Abraão, Isaac, ele privilegia Esaú, e a sua esposa Rebeca ama apaixonadamente o seu outro filho Jacó. E agora Jacó, vejam aí as gerações, e agora Jacó fez a mesma coisa. Ele amou demais José, e ele rachou a família, trazendo ódio para os seus irmãos. Não somente os sonhos que José contara, mas também a túnica talar, e também o fato de ter feito ele o menino que levava e trazia informações e dizia os erros dos irmãos, mostrando esse favoritismo. E a Bíblia fala, clara e explicitamente, que Jacó tinha predileção por José. E isso, irmãos, trouxe então uma disfunção na família. E por causa disso tudo, o que acontece? José sofre muito por causa disso. Por causa da mentira da família, seus irmãos mentem acerca dele e mentem para ele. Por causa do favoritismo do seu pai, ele sofre isso. Então, os pecados, preste atenção na sua família, quais são os pecados reinantes, os pecados predominantes na sua família. Nós precisamos do discernimento do Espírito Santo para enxergarmos e olharmos para a nossa família e percebermos quais são os pecados determinantes, predominantes que ali coexistem conosco ainda. Quais são os pecados que estão revisitando você? Quais são os fantasmas que atormentaram seus pais e podem também estar atormentando você? Pecados que herdamos, que gestamos em nós, maculando até o nosso caráter, irmãos. Também. É possível, pastor? Só não é. Claro que é. O livro de Gênesis, irmãos, ele tem uma contribuição enorme nas relações parentais. O livro de Gênesis ele tem um olhar antropológico muito interessante para a gente entender os mecanismos do comportamento humano e como Jesus Cristo, nosso Senhor, o Evangelho, nos liberta dessas coisas. Olha, eu tenho certeza que se você quer refazer a sua vida, se você quer construir uma vida melhor, eu e você, nós precisamos sim identificar esses pecados, essas tendências que perseguem você. É o pai que era adúltero e ele foi um modelo para o filho também é um adúltero. É o pai que fazia isso e agora o filho também. A mãe que fazia isso e a filha também. A mãe não tratava bem o marido e a filha também, agora também não trata bem o marido. São pecados que vão sendo transmitidos. José, irmãos, ele precisava superar tudo isso para que lá na frente ele pudesse se tornar aquilo para o qual Deus o escolheu. Eu quero dizer para você, assim como Pedro, na sua primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia, né, antes do Apocalipse, antes de João, né, vem Pedro nas suas epístolas dizendo que o Senhor Deus, ele nos libertou do fútil legado que nossos pais nos herdaram. Então, nós precisamos nos libertar disso para, irmãos, sermos aquilo para o qual Deus nos escolheu. Deus escolheu você com um determinado propósito. Deus escolheu você para ser a noiva de Cristo. Deus escolheu você para ser, e a mim também, para sermos a habitação de Deus. Deus escolheu você para ser uma geração de sacerdotes. Deus escolheu a mim e a você para nós sermos os atalaias. Deus escolheu você e a mim para sermos pequenos cristos. Deus escolheu você e a mim para sermos representantes dele, anunciadores dele e desfrutarmos da presença dele. E temos uma qualidade de vida, meus irmãos, que nenhum outro ser humano pode ter, a não ser se for habitado pelo Espírito Santo e se tiver o sangue de Jesus na sua vida.
Deus chamou você para ter uma qualidade de vida liberto completamente de traumas, de ressentimentos, de mágoas, de cicatrizes e ser uma pessoa completamente curada. Ele chamou você para que, sendo assim, a glória dele se manifeste na sua vida e você sirva de vitrine para esse mundo. Que não obstante ele não ter poupado você do sofrimento da vida, mas ele esteve com você em todos os sofrimentos e fez com que você não trouxesse nenhuma mácula, nenhuma ruga, nenhum trauma, mas se encontrasse completamente belo, expressando o brilho do Espírito Santo na sua vida e na minha vida também. Quem está entendendo, diga amém. Portanto, o Evangelho, a igreja, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a nossa oração, ela também existe para nos restaurar, para nos curar, para nos fortalecer, para fazer de nós pessoas, a despeito da nossa historicidade, a despeito, irmãos, dos nossos machucados, a despeito disso tudo, fazer de mim e fazer de você também alguém que hoje está saudável, está bem, está belo, está cheio, está alegre, está livre de toda mágoa e todo ressentimento, desembaraçado dos pesos e fugindo e vencendo todos os pecados, irmãos, que querem habitar e dormir conosco, enfeiando a gente, comprometendo a glória e o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Mas para isso, todos nós também somos Josés, todos nós temos famílias disfuncionais, todos nós temos uma história para contar, todos nós fomos machucados por alguém, todos nós machucamos alguém. Mas a presença de Deus, o Espírito Santo, ela existe, meus irmãos, para te dar uma vida, e uma vida abundante. Uma vida onde você é completamente liberado e o passado, você só aprendeu com ele, você não foi enfeiado, não foi entortado por causa do pecado do passado, não. O passado cooperou, Deus operou na sua vida, te libertou, te restaurou, te fez uma nova pessoa. Isso é fazer de nós novas pessoas. E José, irmãos, passou por isso. Pois, veja comigo, a vida de José foi terrível. Quem sofre assim tem marcas fortíssimas na alma, e eu tenho certeza que é bem possível que eu esteja hoje aqui, diante de pessoas com marcas fortíssimas na alma, com situações que travam as suas relações, com esquisitices, sabe, que você precisa se libertar delas, Eu conversava outra hora com um marido da igreja, e eu disse: meu irmão, cadê sua esposa? O que está acontecendo com ela? Pastor, minha esposa é assim mesmo. Ora quer, ora não quer. Se alguém falar atravessado com ela, ela desaparece da igreja. São traumas, são esquisitices. Precisa ser liberto disso. Porque em Cristo nós somos novas criaturas, meus irmãos. Nós precisamos ser... Paulo disse assim, olha, a vida, repete comigo, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha, meus irmãos, eu percebi alguns anos atrás, ou melhor, muitos anos atrás, que toda a vida que eu tive, e não é diferente da sua vida, eu precisava ser restaurado e curado em N áreas. E coisas que aconteceram e coisas que não aconteceram, e eu não poderia carregar aquilo comigo. E aquilo não poderia ainda transbordar, vazar ainda na minha vida. Coisas seríssimas, principalmente na idade da infância, onde, né, o seu caráter está sendo formado, a sua personalidade. Eu precisava me libertar de uma porção de coisas. E eu me coloquei à mercê do Espírito Santo, me coloquei à luz de Deus, à luz da palavra, e pedi a Deus: Senhor, eu estou consciente dos meus males, dos males que me perseguem, históricos, me liberta disso, eu quero ser um homem saudável. E aí, irmãos, nós vivemos em busca disso, e José teve essa experiência. A vida de José foi terrível. Ele está bem na casa do pai dele. De repente, irmãos, ele é jogado numa cisterna sem água, profundíssima, ao ponto de sozinho não conseguir sair. Para sair, seus irmãos tiveram que tirá-lo de lá. Ele de lá não sairia sozinho. Quando na cisterna, sem perspectiva, sem visão, eu acredito, irmãos, piamente que pensava José que seus irmãos estavam pregando-lhe uma peça, brincando com ele. Isso é uma brincadeira, isso aqui eu não vou viver aqui para sempre. Mas não era uma brincadeira não, meus irmãos, não era brincadeira não. Quando dali içado, talvez pensava ele: bom, agora as coisas estavam brincando, me tiraram daqui. Mas ao içá-lo de lá, amarram ele como quem amarra um cabrito, e aí, passando uma caravana
de mercadores, ele é vendido, ele é tratado como um animal. Eu não sei se algum parente teu já tratou você como um animal, mas José foi tratado como um animal. Eu não sei se você já foi tratado. Eu queria que você se colocasse na pele de José. Eu queria que você vestisse nessa manhã o sapato de José e entendesse a grandeza, o tamanho da libertação que Deus operou na sua vida. Olha, nós vemos aqui que ele fora tratado como um animal. Ele não somente foi tratado como animal, mas ele foi coisificado, ele foi vendido, ele foi tido como objeto. Eu não sei se alguém tratou você como uma coisa. Isso não é um ser, isso não é um ente, isso é uma coisa. Isso não é uma pessoa, um ser humano, isso é um animal. Então vendido como animal, coisificado, pois fora vendido. E ele chega à casa de Potifar dizendo, graças a Deus as coisas melhoraram para mim. Estou sendo tratado aqui com humanidade, com dignidade. Mas ainda lá na casa de Potifar, a primeira instância é tratado como humanidade, como um ser humano, mas ele é tratado como um objeto sexual. Ele é tratado como objeto de prazer. Porque a mulher de Potifar não queria casar com ele, se apaixonou por ele. Ela queria ter prazer com ele, queria que ele prestasse serviços na cama. E ele se nega completamente, pois havia entre ele e Deus um seríssimo compromisso de integridade. E aí, irmãos, o que acontece? Acontece que ele vai de novo para o buraco. E aí ele está num calabouço, numa prisão, e lá ele permanece por muitos anos. Por muitos anos ele permanece. E depois de ter interpretado sonhos, ele vai para o castelo. E aí, irmãos, no castelo, foi o lugar mais perigoso. Repete comigo, só para me ajudar. Às vezes eu penso que eu estou sozinho, mas quando você fala, eu penso que eu estou com você. O castelo foi o lugar mais perigoso da vida do José. Mais perigoso. Mas, pastor, não foi a casa do pai dele? Não, não. A cisterna? Não. Não. Também não. Foi castelo. O lugar mais perigoso, de maior tentação, irmãos, é na nossa vitória. Quem pensa que já está maduro e já resiste a uma opção de coisa, está pensando errado. É depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Paulo, essa estratagema da vida e esses ataques malignos, discernido pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer algo que eu demorei muitos anos para entender. Depois de vencer tudo, permanece inabalável. O José venceu tudo, agora ele tinha que permanecer inabalável, um caráter inabalável. Então, quando as coisas vão bem, quando as coisas ficam bem, é a hora que você está sendo tentadíssimo, é a hora mais perigoso. Não foi em outro lugar, senão exatamente ali. Agora, irmãos, ele tem poder de se vingar. Agora ele está com a caneta na mão. Agora é ele que assina o cheque. Agora é ele que está com a chave da cadeia. Agora ele pode se tornar cético, sarcástico, tirano, cruel, um déspota. Agora era a hora. Agora vamos ver. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. Agora é comigo. Agora você vai ver quem eu sou. Aquele que... Tem um hino que diz, tem hino que não é evangélico, né? Como é que é? Quem me viu na prova... Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vai ser... Meu Deus do céu. Fala pro teu irmão, não cante isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, dominadores, nesse mundo tenebroso. Amém, irmãos? Quem viu passar você na prova e não te ajudou, essa pessoa, e quando você estiver bem, você vai lá e abençoa essa pessoa. Você vai lá e diz assim para ela, eu não sou muito diferente de você. Todo o potencial que você tem para me fazer mal, eu também tenho. Só que agora eu estou bem e eu quero te fazer bem. Está precisando de mim? Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Eu disse para os irmãos, Ontem eu falei com o senhor de novo. Falei, senhor, a gente tem que ajudar fulano. Na nossa história de para lá e para cá, uma pessoa ligou para mim, eu falei para vocês já, tanto tempo, nos fez muito mal, muito mal, muito mal. E disse assim, eu não tenho tido o que comer direito, nem de manhã, nem de noite. Eu disse para o senhor, a gente tem que ajudar. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque senão, irmãos, na medida que você julgar, você vai ser julgado. Nós precisamos tomar muito cuidado. E José estava no momento mais perigoso da sua vida. Talvez
você esteja, como José esteve em alguns momentos, olhando para o seu futuro sem ver nada. Por causa do seu passado, por causa do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua história, do seu patrão, por causa da sua sogra, do seu sogro, por causa do teu filho que não te ajudou, por causa disso. Sabe, irmãos, foi feita uma pesquisa e os governadores do mundo são os que mais sofreram, são os Josés da vida. Passaram pela cisterna, prisão, pela traição, pelo abandono e pela escuridão. O americano gosta muito de fazer pesquisa, né? Então eles fizeram uma pesquisa dos órfãos americanos. A maioria dos órfãos americanos, tipo assim, ele fala 85, 86% dos órfãos americanos, eles superaram a orfandade e se destacaram em meio aos seus pares e em muito. Ou seja, gente que sofreu. Eles hoje estão governando, hoje estão, assim, sendo proeminentes. Mas mantiveram a alma intacta. Esses transformam maldição em bênção. Eu não sei, né, quais são as lutas, como é que foi sua família, quais são as suas dores. O que eu sei é de uma coisa. Se o José pôde, fala para o teu vizinho, você pode também. Fala para ele, você pode também. José pôde, você pode também, em nome de Jesus. José, irmãos, ele transforma desgraça em bênçãos. José, ele sobrevive àquela casa de predileção, ciúmes e de muitas mentiras. José, ele sobrevive à cisterna e Deus providencia uma caravana que o leva. José, ele é abençoado como escravo e ele é vendido no melhor mercado do planeta, no mercado da época conhecido, mercado egípcio. Olha, irmãos, José, ele transforma a desgraça em bênção, pois ele é abençoado como mordomo. Ainda como administrador sexual da sua patroa, ele se nega. Ele é melhor na cadeia do que em qualquer outro lugar. Como preso, ele se destaca, transforma aquele lugar. A cadeia para José era um lugar de confiança e de alianças. Entregaram a chave da cadeia na mão dele, ele administrava a cadeia. É abençoado como governador, mesmo em tempos de altíssimas crises. Ninguém teve a revelação que ele teve. E nessa manhã, meus irmãos, quais são as marcas desse ser humano que consegue transformar a maldição em bênção? Que quebra o ciclo da família, que quebra a hereditariedade de pecados, que sobrevive a esse calabouço de favoritismo, mentiras, que passam a fazer parte das nossas entranhas, porque nós fomos gestados ali. Quais são as marcas desse homem? Eu queria dividir algumas marcas de José com os irmãos. Mas preste atenção, e você que é um pregador também, preste atenção. Eu não estou aqui para fazer com que você imite José. Eu não estou trazendo uma palavra dizendo, pastor, quer que eu faça assim? Já sei. Entendi. Não. Preste atenção até o final que você vai entender o que eu vou dizer. Qual é o segredo da superação? Antes de falar sobre o segredo da superação, eu quero falar sobre as marcas de José. Essas pessoas que superam os seus traumas, suas lutas, suas dificuldades, seus terremotos, seus ciclones, seus abandonos. Essas pessoas que superam quando são vendidos, coisificados, maltratados, tidos como menos que seres humanos. Essas pessoas que sofrem na orfandade e crescem na omissão do pai ainda vivo ou da mãe ainda presente. Quais são as marcas das pessoas que perdem tudo e do nada reconstroem a sua existência, seu caráter? Quais são as marcas dessas pessoas? Em primeiro lugar, meus irmãos, é a marca visão. Fala o teu vizinho, você tem que ter visão. Tem que ter visão. Gênesis 37:19 diz assim, lá vem o tal sonhador. Gênesis 37 vai dizer que ele teve 2 sonhos. Um eram feixes, o outro é o sol e a lua e as estrelas se dobravam a ele. Você tem que ter uma fábrica de esperança dentro do seu coração. Olha, ele diz, eu vi um feixe, e ele diz para o seu pai, o sol e a lua se dobrarão a mim. E ele é rechaçado. O pai desconfiava de alguma coisa, guardava no coração. Seus irmãos o odiaram completamente por causa disso. Mas ele, firme, ele diz, eu tenho uma visão. Deus dá um sonho para ele. Deus não sonha, mas Deus dá sonho. Deus comunica a visão. E Deus comunicou uma visão para ele, ele teve uma visão. As pessoas que não têm visão, para fora do seu buraco, para fora da sua cisterna, para fora, sabe, das
injustiças da vida, para fora, sabe, das perseguições, você tem que ter visão. É a visão que mantém a gente vivo. Paulo tinha visão de que nada poderia deter o evangelho, mesmo preso escrevia. Paulo tinha visão de que o seu corpo seria entregue a Deus por libação, sua alma ofertada ao Senhor, e ele receberia a coroa da glória. Ele tinha visão. Estevão tinha visão. Esse homem tinha visão. Um crente tem que ter visão. E José tinha visão. Qual é a sua visão? E nós fazemos uso dessa visão, meus irmãos, principalmente, primariamente, quando nós estamos num túnel sem saída, onde, mesmo na escuridão e com olhos fechados, você continua enxergando aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer para a sua vida. E sobretudo, irmão, sobretudo, e para sermos uma igreja séria, e para sermos uma igreja bíblica, sobretudo, você tem que ter uma visão da vida eterna, das coisas lá do alto, do novo céu e da nova terra. Senão nós seremos humanistas. Senão nós seremos, irmãos, materialistas. E você está pensando apenas no teu casamento, na tua faculdade. Não que não deva. Mas em primeira instância, sobretudo, a sua visão é de que um dia, meus irmãos, nós estaremos vivendo com o Senhor na glória. Não haverá morte, não haverá choro, não haverá rancor, não haverá doença. A natureza será completamente restaurada, serão novos céus, será uma nova terra, uma nova humanidade que Cristo inaugurou, e Ele é a primícia daqueles que já lá estão. E nós, como disse o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, nós receberemos um corpo para isso, nosso corpo será ressuscitado. Você tem que ter visão. Eu já disse para os irmãos que os aferidores de um crente, de uma igreja, é a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Mas a fé e a esperança é o que mede que tipo de cristão você é. E quanto à esperança, é a esperança convicta, certa de que, apesar de vivermos o que vivemos, apesar das dores, apesar das aflições, nós, irmãos, já somos mais que vencedores, porque seremos ressuscitados e o céu nos aguarda. E o Evangelho de João capítulo 14 vai dizer que Jesus já foi e já nos preparou o lugar. Os teólogos discutem sobre 14, versículo 1, dizendo, já preparou lugar na cruz, ou já preparou lugar lá. Não importa se na cruz ou lá, ou na cruz e lá também, Jesus já preparou lugar para nós. E nós temos, irmãos, um futuro glorioso, majestoso, um futuro cujos olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou em coração humano, esse futuro que Deus tem preparado para mim e para você. Diga para o seu vizinho, você tem que ter visão, meu irmão. Também quanto a esse mundo, também, porque José teve uma visão. Olha, eu quero dizer para vocês que o nosso irmão José, eu vou chamar ele de irmão José em Cristo, ele teve visão para esse mundo e para o vindouro. Já teve visão para esse mundo na sua ascensão, para chegar no Egito e de lá ser o cuidador, o alimentador, o provedor da sua família. Mas também José teve visão para a eternidade. Eu vou dizer daqui a pouco o que ele fez com os ossos dele e aonde ele mandou sepultar os seus próprios ossos. Ele tem visão. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e farei transportar os meus ossos daqui. Ele disse, os meus ossos têm que estar na terra de Deus, a terra de Canaã, a terra da promessa. Porque a terra da promessa, que é a terra de Deus, é terra de ressurreição. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Você tem que ter visão. Segundo, não existe nada, meus irmãos, que hoje existe e não tenha existido em sonho. Se não existe um sonho, na perspectiva humana, não divina, humana, não vai existir. Segundo, você tem que ter caráter. Fala para o teu vizinho, você tem que ter caráter. Versículo 39, verso 9 diz assim, ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vetou, senão a ti. Isso aqui é um diálogo entre José e a mulher de Potifar. Senão a ti. Como cometeria eu tamanha maldade? Leia lá comigo. E pecaria contra Deus. Esse foi o ponto culminante na vida de José. Jamais José, irmãos, teria alimentado o mundo. E presta atenção. Eu escrevi para você anotar. O que você faz com o seu corpo, com as suas genitálias, não é um assunto só seu. É um assunto com Deus. O que você faz com o seu corpo não é um assunto só seu. É um assunto com Deus. José, meus irmãos, quando tentado, no ápice da sua tentação, e ali seu caráter estava sendo testado, ele fora assediado. E ele poderia muito bem, meus irmãos, ter se transformado num safadinho, num pegador. Ele poderia ser transformado, quem ia saber? Ninguém ia saber.
ficaria entre ele e a mulher de Potifar, mas não. Esse homem é provado na hora que tem que ter posicionamento sexual. E onde ele definiria o seu futuro. Cuidado, jovens. Nessa geração, cuidado, homens, mulheres. Porque nessa geração hiper-erotizada que nós vivemos, uma geração hiper-erotizada que nós vivemos, o que você faz com as suas genitálias é um assunto de Deus. Fala para o teu vizinho aí, ó. É um assunto de Deus. Porque José, ele foi convidado a usar a sua genitália no lugar errado. Mas aquele não era assunto dele com ela. Aquele era assunto com Deus. E a resposta dele não foi, eu não vou fazer isso a Potifar. A resposta dele foi, eu não vou pecar contra Deus. Porque todo pecado da nossa sexualidade, todo pecado das nossas, ou todo tipo de pecado, ou qualquer pecado, em meu lugar, ele é contra Deus. Ah, se soubéssemos disso. Davi sabia disso, pequei. Pequei contra Deus. O filho pródigo soube disso, pequei contra os céus. Todo pecado é contra Deus, todo pecado é uma rebelião contra Deus. E esse posicionamento de castração, esse posicionamento de santidade, ele fala do caráter da pessoa. Ele fala do caráter da pessoa. Ele preferiu o calabouço em vez da cama da mulher de Potifar. Ele perde a posição, mas não arranha o caráter. Ele perde o emprego, mas não arranha o caráter. Ele perde o salário, mas não arranha o caráter dele. Gente assim, meus irmãos, é gente de caráter. Quem supera as dificuldades da vida é gente de caráter. Terceiro, ele sabe tratar pessoas, ele sabe se posicionar com simpatia. Ele sabe tratar. Na masmorra, o carcereiro se simpatizou com ele e ele recebe as chaves. Eu desacredito de pessoas, irmãos, que dizem que serão alguma coisa quando ainda não são e já não estão fazendo agora. Tem que dizer assim, não, eu vou ser um pregador. Não, prega aí onde você está e como você está. Ah, eu vou ser muito generoso quando eu tiver. Não, seja generoso com o pouco que você tem. Ah, um dia eu vou ser muito fiel. Não, seja fiel agora. Porque José, ele já era um administrador e já era dotado de uma amabilidade nas suas relações desde então. José era governador e dentro do cárcere tinha um governador. Olha, tinha um governador dentro dele. Até na feira ele devia ter tido uma postura, quando pendurado como um animal, ele deve ter tido uma postura diferenciada, porque ele sabia se posicionar. Ele foi simpático, empático, né, com aqueles que com ele presos estavam. Ele foi simpático e empático com Potifar, respeitando a mulher. Olha, ele soube se colocar diante de Faraó. O camarada sabia se colocar diante de escravo, sabia se colocar diante... Porque ele conviveu com escravos também, quando na vendagem, lá na feira do Egito. Irmãos, ele sabia se posicionar. Gente que sabe posicionar com amabilidade. Com amabilidade. Olha, meus irmãos, nós temos que... Eu ouvi um ex-presidente, né, do Brasil, falecido, ele disse assim, eu aprendi uma coisa com meu pai e com a minha mãe, eu sei entrar e eu sei sair. Nós temos que saber entrar e sair. Tem muita gente mal educada na igreja. E mal educada também quando está na rua, quando passa. Sabia dar um bom dia. Até logo. Obrigado. Por favor. Gostei muito. Sou grato a Deus. Posso ajudar? Do que posso fazer? José era um homem educado. Olha, meus irmãos, nós vemos isso, e eu li alguns biógrafos da parte, né, falando sobre o José. Charles Swindoll tem um livro interessantíssimo na sua coleção, na sua coletânea, e cabe você ler. Ele fala sobre José. E José, irmãos, era dotado de uma amabilidade com as pessoas, de uma empatia incrível. E aí você vai fazendo alianças, fazendo relações, porque você não tem ideia de quem você vai precisar. Amém, meus irmãos? Outro dia, nós tiramos férias, e nós fomos para a região dos lagos, e aí nós atolamos, o carro atolou, né? Derek estava lá, o carro atolou, disse, meu Deus, como é que você, que esse carro cheio de menina, Eloá no carro, e como é que a gente sai daqui, meu pai? Aí passou um camarada, disse assim, ele não sabia que eu era pastor não, ele disse assim, você é aquele rapaz do cachorro branco? Eu falei, sou eu mesmo. Puxa, eu lembro que o dia você foi lá e comprou isso assim, você foi tão educado. Aí ajudou a gente a sair de lá. Ele tinha um carro mais forte, amarrou a corda, tirou. A gente até pensou, Alcione já pensou que era assaltante, ia matar a gente.
Eles vão assaltar a gente, vai matar a gente. Era amigo aqui de Magé. Rapaz vende cesta básica ali. Aí quando passou o tempo, eu estou há meses indo lá na loja dele, nunca está. Semana passada eu fui lá. Aí estava lá, rapaz, eu vim aqui agradecer, você socorreu a minha família, tirou a gente. Puxa, eu fiz isso com muito prazer, eu gosto de vocês. Ele nem sabe que eu sou pastor, não sabe? Nós precisamos, irmãos, tratar as pessoas direito, com amor, com dignidade. Você não sabe de quem você vai precisar amanhã. De repente você está andando sozinho aí, cai, começa a ter um troço, a iminente morte súbita, e de repente é o mendigo que está do teu lado que vai dizer assim, chama alguém que esse camarada caiu aqui. Pode ser você. Tratar as pessoas. Entrar no banheiro, tem a pessoa limpando o banheiro. Cumprimente a pessoa. Bom dia, boa tarde. Não é uma coisa que está ali, não é um poste que está ali, não. É um ser humano. Amém, meus irmãos? E José tinha isso, meus irmãos. José tinha isso. Então você vai fazendo alianças, você vai se conectando, né? Tem uma parábola dificílima que Lucas fala, né? Fazendo riquezas nesse mundo aqui, né? do administrador infiel. Ele tem a ver um pouco com isso, acredito. Vivemos em uma geração extremamente mal educada. José não, em todo lugar que passou, deixou lá a sua marca e as suas alianças. Quarto lugar, ele é dotado de um senso de oportunismo atento. José era muito atento às oportunidades. Ele era dotado de um oportunismo atento. Ele, quando desvenda o sonho, ele diz assim, ó, quando você estiver lá, não te esqueças de mim, eu quero sair daqui. Ele estava, depois, né, de expulso da casa de Potifar, ficara preso por anos, e ele, quando interpreta ações, ele diz, não se esqueça de mim. Vai surgir uma oportunidade, Deus tem um plano, eu tenho um sonho, algo vai acontecer. Ele se conecta com as pessoas, não querendo se dar bem, mas querendo fazer bem, e quem sabe se Deus usar aquela pessoa, receber o bem de Deus através daquela pessoa. Pode ser um ilustre estranho, pode ser quem for. Eu já disse para os irmãos, né, que eu era solteiro, eu sofri um acidente, perdi a memória, fiquei tendo uma convulsão no meio da rua, e os crentes pararam, oraram por mim, me abençoaram, mas foram embora. Um espírita me pegou no colo, e alguém disse assim, ele tá botando, não, sei lá, tem um termo aí, ele está botando não sei o que pela boca, mas não era paçoca, que eu tinha acabado de comer paçoca, aí eu fui atropelado. Tem um termo que fala, os mais antigos sabem, deixa eu ver o mais antigo aqui, botando as tripas pela boca, ele está botando as tripas pela boca. O mais antigo sabe, lembrou aqui. Não, era paçoca que eu tinha comido. O espírito, gente, me pegou no colo, me botou, era um Fusca, me botou no carro e me levou para o hospital mais próximo. A gente não sabe de quem a gente vai precisar. Amém, irmãos? Você um dia poderá me ajudar. Fale de mim lá no castelo, disse José para aquele homem. Sabe, irmãos, valorizar o ser humano, porque é reciprocidade. A gente pode precisar de alguém pode precisar de nós. Quem está entendendo, diga amém. Quinto lugar, José era dotado de uma profunda positividade. Ele sai da prisão, e quando ele sai da prisão, ele é chamado por Faraó. Ele podia muito ser chamado para ser morto. Alguns eram chamados, quando lotava muito, mata esse, mata uma meia dúzia. Mas ele faz a barba, corta o cabelo, desvenda o sonho real. E Faraó diz para ele, você quer dirigir o processo todo? Só que José nunca tinha feito administração. Ele não fez economia, ele não fez gestão de empresa. José não fez nada disso. E quando o Faraó diz, você quer administrar tudo? Ele diz, deixa comigo. Ele aceita o desafio. Aceita o desafio de fazer o que ele nunca fez, porque nem a própria casa ele administrou. Aprendeu com a vida a administrar cadeia, a administrar cárcere, a administrar a si mesmo. E agora ele pode administrar a economia do mundo. É o primeiro ministro do mundo conhecido e do maior poderio da época. E ele, irmãos, ele aceita. Ele não diz, não dá para mim. Ele, bom, se Deus me colocou nessa oportunidade, é nessa oportunidade que eu vou entrar. Quando de nós já não perdemos oportunidades assim? Ele, quando desvenda o sonho, diz, quando você não se esqueça de mim, ele aceita o convite e ele prossegue. Ele é dotado desse positivismo. E por último, irmãos, ele é possuidor de um coração bom e perdoador. Esse eu quero que você repita. Ele é possuidor de um coração bom e perdoador. Agora, quando lá no Egito ele tem 2 filhos. Um ele chama de Efraim, que diz, Deus me fez esquecer das minhas dores.
E outro ele chama Manassés, que quer dizer, Deus me fez prosperar em terra alheia. Meus irmãos, ele é dotado de um coração perdoador. Ele é dotado de um coração bom. Ele não joga na cara, porque seus irmãos, você lembra da história? Seus irmãos vão ao Egito para pegar comida. Quando chegam lá, ele não diz, e agora, José? Eles dizem assim, e agora? É José. E agora? Nós vendemos ele. Nós sujamos a roupa dele com sangue de animal. A gente afirma até hoje, papai está chorando até hoje que ele está morto. Ele vai odiar a gente. Ele vai matar a gente, ele vai trucidar a gente. Ele vai prender a gente, ele vai picotar a gente. Ele vai jogar a gente numa cisterna. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pagar o mal com o mal. Mas não, ele diz, ele nem toca no assunto. Repete comigo, ele nem toca no assunto. Como a língua coça, né, para tocar no assunto de alguém que fez mal a gente. Fulano, você disse aquilo, né? Quer dizer, você que está tudo bem, tá? Que Deus é comigo. Só para você lembrar, ele não toca no assunto. E ele diz, Deus usou caminhos estranhos para eu chegar aqui. Mas eu estou aqui por vontade de Deus. Não há amargura, traumas. Se você quer vencer todos os traumas, rasgar isso, preste atenção. Vamos repetir? Passa aí. Primeiro, pode passar. Lê comigo. Você tem que ter visão. Segundo. Terceiro. Dotado. Possuidor. Se eu parasse aqui, um budista poderia falar sobre tudo que eu falei. Se eu parasse aqui, um espírita poderia falar sobre o que eu falei. Se eu parasse aqui, qualquer um poderia falar. A gente olha um bom exemplo na Bíblia, a gente vai imitar esse exemplo. Só que a Bíblia, ela não está aqui para a gente olhar para bons exemplos e imitar bons exemplos na Bíblia. Ela está aqui para revelar que a nossa salvação é somente em Deus e na pessoa de Jesus. Então deixa eu consertar então a sua cabeça. É verdade, e eu reafirmo que essas qualidades devem ser inerentes àquele que vence sua vida, seus traumas, sua dificuldade. É verdade. Mas a busca por essas coisas aqui, você não vai alcançar. Você não vai conseguir. Porque José conseguiu ser o que ele era por alguns motivos que eu quero compartilhar com os irmãos. Quantas lutas ele não teve que travar? Só os capazes são desafiados. Se Deus colocou esses desafios aqui, um desafio, Ele já capacitou você para vencer. Os que mais odiaram a José foram aqueles que o prejudicaram, pavimentaram, serviram de degrau às dificuldades para a superação e para a transformação da vida dele. Essas pessoas que fizeram mal a você, ou essas pessoas que deixaram de fazer bem a você, na verdade pavimentaram um caminho de transformação, e da parte de Deus, e Deus permitiu, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, não é para eu imitar José, não? Não adianta, você não vai conseguir. Porque José só teve isso aqui por um motivo. Qual foi o motivo de José ter isso aqui? Repete comigo. Porque Deus estava com José. Porque Deus estava com ele. Eu queria pegar mais, mas eu peguei só alguns. 39, verso 2. O Senhor era com José, que vira ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. 39, 21, pula para o 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o... 39, 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de... Porquanto o Senhor era com, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então vamos voltar lá na lista. Por que José teve uma visão? Porque o Senhor era com ele. Por que José teve caráter? Porque o Senhor teve com ele.
Deixa eu explicar uma coisa para você. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a orar assim: e não nos deixes cair em, mas livra-nos. Quem se livrou? Foi José ou foi Deus que livrou José? Foi Deus. Teve a participação de José, não, pastor? Teve, mas 1%. Eu vou beber um copo d'água aqui agora. Então vamos que aqui tenha 100 ml. 1 ml caiu de poeira. 1 ml foi uma gota. Eu estou bebendo água. 1 ml não comprometeu o restante. Vamos, 1% então foi ele, mas foi Deus que livrou ele. Por que ele teve caráter? Porque Deus era com ele. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Ele sabia se posicionar, sabe por quê? Porque Deus era com ele. Dotado de um senso de oportunismo, porque Deus era com ele. Uma profunda positividade diante das calamidades, porque Deus era com ele. Possuidor de um coração bom e perdoador, por que, meus irmãos? Por que, meus irmãos? Porque Deus é com ele. Por que você, tendo vivido tudo que você viveu, e é uma história que dá para contar, uma novela mexicana para muita gente chorar, e você está aqui muito bem, obrigado. Fala para o teu vizinho, porque Deus é com você. Deus estava com José. Então a maior preocupação e o segredo para a superação é se Deus está com você. E para Deus estar com você, tem que ser por através de Jesus Cristo. E tem que ser na pessoa do Espírito Santo. É a obra do Evangelho. Quem entendeu isso, diga amém. Agora, eu queria pedir auxílio aqui a Tiago. E Tiago vai dizer assim. Repete comigo. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então, primeiro, você não pode estar com Deus se Deus não estiver com você. Você não escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Mas tendo sido escolhido por Deus, agora você tem que fazer uma escolha também de caminhar com Deus. E tendo Deus estado com você, agora você tem que dizer também, eu quero estar com Deus. Às vezes, quando eu brigo com a Alcione, e eu sou o mais chato da dupla, às vezes ela quer estar comigo, mas eu não quero estar com ela. E ela tenta interagir comigo, eu faço bico. E ela quer estar, mas eu não quero. O fato de Deus estar com você, você também precisa se movimentar. Qual é o segredo da vida de José? Repete comigo. José estava com Deus. José estava com Deus. Eu peguei só do capítulo 41, por causa só do meu recorte aqui do PowerPoint. Vamos ler? Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável. Ele diz, eu não sei fazer, eu não tenho como responder nada. Deus é que vai responder por meu intermédio. 25, vamos ler? Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Não é José que está manifestando nada, é Deus que está fazendo isso. 41, 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de... 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a... 38. Disse Faraó aos seus oficiais, olha o que disse, acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? 39. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como... E para terminar, irmão, ainda, o 51. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse o quê? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu... 52, vamos ler junto? Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha... Quem prosperou José? Deus. Quem curou José? Deus. Quem fez ele ter um olhar? Deus. Quem deu Deus. Quem livrou ele? Deus. Meus irmãos, qual é o segredo da superação? O segredo da superação é se Deus está com você. E a minha pergunta é, Deus é contigo?
E a resposta disso é o teu reconhecimento, colocando ele no centro da sua vida, para que alguém diga assim, que você está com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. E eu termino com esse comentário. Quando um adolescente está apaixonado, pelo menos era assim na minha época, era impossível ele esconder. Falava para todo mundo, se arrumava, se ajeitava, ligava, escrevia, no caderno, no poste, na árvore. Quem aqui já... Como é que é? Quem já escreveu na árvore, no poste, no chão? Levanta a mão assim. Na cadeira da escola? As meninas escreviam na perna? Como eu amo ele. Todo mundo sabe. Poucas pessoas sabem no seu trabalho que você é um adorador. Poucas pessoas sabem na sua família que você é um cristão devoto. Alguns funcionários seus não sabem. Seu chefe não sabe. Seu vizinho não sabe. Seu filho desconfia, porque você de vez em quando aparece na igreja. Seu filho tem certeza que você não anda com Deus. Poucos de nós somos vistos com a Bíblia na mão, orando ou intercedendo. Nossa família tem absoluta certeza que Deus é um apetrecho. Quando dá, a gente fala com Ele, interage com Ele. Porque Ele não é o centro da nossa vida. Mas, meus irmãos, se nós vivêssemos 4, 5 mil anos atrás, não sei, e nós conhecêssemos José, todos nós aqui, nós deferiríamos o pronunciamento e escreveríamos também dizendo, esse camarada aí, Deus é com ele, e ele anda com Deus. Se nós conhecêssemos Davi, nós diríamos, sabe o quê? Deus é com esse cara está com Deus. Se nós conhecêssemos Elias, nós diríamos, esse cara está com Deus está com esse cara. E são homens tão pecadores, sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas qual é a diferença, pastor? Deus foi o centro da vida deles. Deus estava com José, José era com Deus, e a vida de José era vivida para Deus, na perspectiva de Deus, tudo tinha Deus. Até o nome de filho, ele se lembra de Deus. E ele diz, Deus me fez isso, então esse nome aqui, para o meu filho nunca mais esquecer disso, e Deus me fez prosperar, e Deus me fez. Então você é nome teu, não posso esquecer. Quando eu chamar você, você está dizendo isso toda hora, todo momento, em todo instante. O segredo da superação é Deus no centro. É Deus contigo, e é você com Deus. Vamos ficar de pé. Vamos terminar louvando. Arrependidos? Convidados a mudar? Não há nada melhor? Seja o centro. Nos ajude, Senhor. O segredo revelado da superação de qualquer ser humano é a presença de Deus. Não existe um estereótipo para você imitar. Você não vai conseguir imitar ninguém. Cada um é o que é. Só somos transformados pelo Espírito Santo. Só somos transformados pelo Espírito Santo. E se você quer vencer isso, e se você entrou aqui ainda com traumas, dificuldades, dores, pecados, mágoas, marcas fortíssimas, profundíssimas da sua infância. José as teve, da sua juventude. É com 17 anos que ele foi tratado como um animal e coisificado no mercado. Mas ele se tornou um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. José aponta para Jesus, que tendo sido vendido, cuspido, maltratado, traído, preterido, esquecido, amaldiçoado, chicoteado, sangrado. Ele sobe na cruz, sem azedar a alma, e com uma doçura divina, ele diz, Pai, perdoa cada um deles. Tadinho.
Eles nem sabem o que estão fazendo. E morre triunfantemente, sem nenhum trauma, sem nenhuma dor, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele entregou a sua vida. Cabe a mim e a você, então, entregarmos a nossa vida por Ele. E também sermos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Em nome de Jesus.